Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 4/4 de 2026, sabadão, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de criptomoedas e também de Ripple XRP. Grandes novidades a caminho para o XRP após Donald Trump mencionar a criptomoeda. Todo mundo sabe que XRP está cotado ali há algum tempo por Donald Trump por ser ali uma criptomoeda com ecossistema e com utilidade para uma reserva de valor na Casa Branca. E daí vem o Tony Valentino ali no X mencionar tudo que está a caminho para o XRP após Donald Trump mencionar a cripto. A atenção global em torno do XRP continua então a crescer à medida que narrativas políticas, desenvolvimentos regulatórios e especulação institucional convergem no mercado de ativos digitais. E os investidores interpretam cada vez mais a posição do XRP por meio de uma perspectiva macro que conecta sinais políticos, inovação financeira e estrutura de conformidade e evolução. E nessa combinação de fatores, intensificou o debate sobre se o XRP está entrando em uma fase estruturalmente mais importante no ciclo cripto mais amplo. Daí veio o Tony Valentino, que reforçou recentemente a narrativa em uma publicação que ele fez ali no X antigo Twitter, fazendo referência a uma série de acontecimentos que ele associa à crescente relevância do XRP. E lá ele mencionou uma declaração aonde, pessoal, anteriormente, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, sobre o XRP em discussões sobre possíveis conceitos de reservas de criptos, uma referência que continua, né, circulando em comentários de mercado e discussões da comunidade. Reserva de valor de criptomoedas pelos Estados Unidos, aonde Donald Trump já falou do BTC, Ethereum, XRP, Solana e também ali o próprio XRP, né? A Ada Cardano também foi mencionado. Foi mencionado 5 criptomoedas nessa reserva. E ainda, pessoal, alguns meses atrás, Donald Trump assinou, né, um documento para, né, remodelar o sistema financeiro que está muito atrasado, está muito antigo. E é onde entra o XRP nessa questão, né? As referências políticas aos ativos digitais muitas vezes moldam, né, o sentimento do mercado mais do que fundamentalmente imediatos. O XRP tem se beneficiado dessa dinâmica, visto que o discurso político americano em geral reconhece cada vez mais as criptos como instrumentos financeiros estratégicos e não apenas como ativos especulativos. Esses são os sinais políticos nas interpretações, né, dos ativos digitais no mercado, aonde os participantes, né, acompanham de perto esses sinais, pois eles costumam preceder mudanças regulatórias e institucionais, mesmo menções informais ou históricas, como as citadas ali, né, na declaração, né, nesse post de Tony Valentino, né, que contribui para percepção de que o XRP entrou nos principais debates financeiros em níveis políticos. Ele fez essa aqui, né, essa publicação, aonde ele coloca ali, né, que está carregando, muitas coisas já aconteceram e muita coisa ainda está para acontecer. Esses desenvolvimentos regulatórios que continuam a desempenhar um papel central na evolução da narrativa do XRP, um ambiente regulatório mais receptivo às criptomoedas nos Estados Unidos da América, que melhorou a confiança do mercado em relação aos principais ativos digitais e particularmente aqueles com base legal mais clara, aonde o XRP tem muito mérito nisso, né? Essa clareza regulatória que reformula expectativas sobre o XRP. A resolução da antiga incerteza regulatória em torno do XRP também contribuiu, né, para um renovado interesse das instituições,
observando, né, que o mercado agora consideram a clareza regulatória como fundamental para uma adoção mais ampla, particularmente, né, em infraestrutura de pagamentos e sistemas financeiros tokenizados. A regulamentação em paralelo das stablecoins ganhou também impulso, reforçando a demanda por instrumentos de dólar digital em conformidade com as normas. E daí entra a iniciativa da R-Lush e da Ripple, que alinha-se a essa mudança, visando casos de usos regulamentados e de nível empresarial no cenário em constante evolução dos pagamentos digitais, né? É onde entra também essa clareza regulatória, né? E daí vem interesses institucional, especulações de ainda mais ETFs. A participação, né, institucional continua a moldar, né, o sentimento do mercado de XRP. Discussões em torno, né, de potenciais produtos negociados em bolsa de XRP se intensificaram, especialmente após a aprovação de ETFs baseados em Bitcoin nos primeiros mercados. Embora não haja nenhum ETF de XRP confirmado, né, pela BlackRock ou outras grandes emissoras, a especulação continua a influenciar o posicionamento dos investidores e as expectativas de longo prazo, né? Já teve ali, né, várias instituições enormes, como a própria Grayscale, Canary Capital, Bitwise, Frank Temple, né, dentre outras. O que falta mesmo a cereja do bolo seria, né, um anúncio de um ETF de XRP pela BlackRock, aonde daria um bump muito forte no preço. E essas narrativas institucionais reforçam a percepção de que o XRP poderá eventualmente se integrar aos portfólios financeiros tradicionais, caso, né, as condições regulatórias e da liquidez sejam favoráveis. Esses comentários mais abrangentes, né, por Tony Valentino, também refletem comparações entre criptoativos e reserva de valor tradicional, como o próprio ouro e prata. Essas comparações frequentemente destacam preocupações com a inflação e debates sobre o poder de compra a longo prazo, em vez de previsões de preços precisas. Narrativas tendem a amplificar o otimismo durante ciclos de alta, mas permanecem especulativas por natureza, funcionam mais como indicadores de sentimento do que um modelo de avaliação verificados. Né? Essas comparações macroeconômicas e avaliações baseadas nos sentimentos que modam então o XRP. O XRP que encontra-se agora, né, na intersecção entre a atenção política e a evolução regulatória e a especulação institucional, embora muito dos marcos mencionados permaneçam não confirmados, ou seja, apenas projeções, eles em conjunto moldam um ambiente de mercado fortemente impulsionado por expectativas. Em uma última análise, a trajetória de longo prazo do XRP dependerá de uma adoção mensurável, crescimento sustentado de liquidez e expansão da sua utilidade no mundo real. E por ora, o impeto narrativo continua a desempenhar um papel central na forma como os investidores interpretam então seu potencial futuro. E essa aqui é a publicação, né, ali de Tony Valentino, onde ele coloca ainda carregando XRP mencionado por Trump, né? Já aconteceu. Pró-criptomoedas, presidente da SEC, né? Agora é um presidente pró-criptomoeda depois de Gary Gensler, né? Que era anti-cripto e ali é onde estava com o processo SEC versus Ripple ter saído, né? Da SEC. Agora tem o presidente da SEC que é pró-cripto. Regulamentação dos stablecoins, Lush, que seria pela lei Gênesis. Resolução no caso da SEC, né? Acordo confirmado, pago, acabou. Daí vem ETF, BlackRock, pode acontecer. XRP mencionado por Musk, né? Até então para colocar ali como forma de pagamentos ali, né? Um sistema financeiro dentro do X, antigo Twitter. E daí vem, né? Quem não quer 100 XRP ali que vala mais de 50 ou até 100 doletas. Daí vem ouro, BTC, prata, né? Algumas coisas que ainda estão para acontecer para dar validade para o XRP nesse ecossistema de utilidade. Então, grandes novidades já aconteceram e grandes novidades a caminho, principalmente, né, um presidente ali dos Estados Unidos, Donald Trump, colocando, né, em pauta todas essas resoluções e sempre à frente o XRP. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.